Eu queria destacar aqui o versículo 10 de Mateus 25. Fechou-se a porta. Quem é o noivo nessa parábola das 10 virgens? É o próprio Cristo. E a cerimônia de casamento, as bodas, é a volta dele para buscar a sua igreja. E as 10 virgens? As 10 virgens são as pessoas, somos nós, que aguardamos a volta do Senhor Jesus. Olá, queridos amigos do canal. Neste vídeo, o pastor Arilton Oliveira nos apresenta o momento em que Jesus deixará o santuário celestial e não mais haverá oportunidade de salvação para quem não tiver já aceitado, fazendo que a porta da graça seja fechada para sempre. Fique conosco e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Pois bem, amigos, eu estou aqui na sala da minha casa para a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema tão especial que é o fechamento da porta da graça. E eu queria então convidar você para já abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25. Se você puder abrir comigo aí, Mateus capítulo 25, é a parábola das 10 virgens, uma parábola muito bem conhecida, né? E eu queria ler essa parábola com você rapidamente. Verso 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se o grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Antes, ide aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Eu queria destacar aqui o versículo 10 de Mateus 25. Fechou-se a porta. Quem é o noivo nessa parábola das 10 virgens? É o próprio Cristo. E a cerimônia de casamento, as bodas, é a volta dele para buscar a sua igreja. E as 10 virgens? As 10 virgens são as pessoas, somos nós, que aguardamos a volta do Senhor Jesus. O detalhe da parábola contada por Jesus é que a princípio todas as 10 virgens tinham azeite. Todas adormeceram. Esse aqui é o estado laodiceiano dos cristãos que vivem nos últimos dias. Só que, mesmo no estado laodiceiano, 5 delas possuíam o azeite. E o que aconteceu? Elas tinham esse azeite e estavam prontas, porque quando gritou-se aí o noivo, elas tinham o azeite de reserva, colocaram em suas lamparinas e então elas foram para a festa junto com o noivo. Qual é a lição aqui? A lição especial é que eu e você precisamos ter o Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. E aqueles que tiverem o Espírito, eles estarão prontos para esse momento, para esse tempo final. E a expressão em destaque nessa parábola é que quando chegou o noivo, fechou-se a porta. O que isso ensina para mim e para você? Ensina que em algum momento a porta vai se fechar. Não existe na Bíblia a expressão fechamento da porta da graça. Não existe essa expressão lá. Mas o conceito é totalmente bíblico. E ele pode ser tomado de vários versos, e o primeiro deles é esse aqui. Fechou-se a porta. O fechamento da porta da graça, o que ele representa? Ele representa o fim da oportunidade de salvação. E quando isso acontecer, vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse, e eu queria convidar você agora para irmos para lá, Apocalipse, no capítulo 22 e no verso 11. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 11.
Apocalipse 22:11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Em outras palavras, Apocalipse 22:11, quem está salvo, está salvo, quem está perdido, está perdido. Fechou-se a porta da graça. Agora, o que é esse fechamento da porta da graça? É o momento em que Jesus deixa o santuário celestial. Pois quando Cristo deixar o santuário celestial, nós não mais teremos lá. E olha aqui no capítulo 8 de Hebreus, versos 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, Cristo, ele está hoje nesse santuário, o santuário celestial. Não foi o homem quem erigiu, foi para o santuário, ele exerceu lá, foi para exercer lá um ministério bifásico. Do ano 31 até 1844, ele atuou como sacerdote. E do dia 22 de outubro de 1844 para cá, Jesus atua como sumo. Se você for aqui para o livro de Daniel, no capítulo 12, eu queria convidar você agora a irmos para o profeta Daniel. Está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Esse livro sagrado maravilhoso para nós estudarmos. Aqui está a minha. Daniel, capítulo 12, eu queria ler com vocês aqui o versículo 1. Olha o que diz Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel em Daniel? É o próprio Cristo. Se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, Daniel 12:1 diz que nesse tempo vai se levantar Miguel. A expressão hebraica, Hamad, ela significa alguém que se levanta para salvar, para ajudar. E por que é que Cristo está se levantando? Porque lá, no capítulo 7 de Daniel, ele se assentou. Está lembrado que ele se assentou, os tronos foram postos, os livros foram abertos, Cristo, então, junto com o Pai, começou o juízo. Isso em 1844. Agora, em Daniel 12, ele se levanta. Por que ele se levanta? Porque terminou o juízo. Terminou a sua ministração no santuário celestial. E quando ele termina a sua ministração no santuário celestial, o que vai acontecer? Apocalipse, capítulo 15. Olha aí comigo o Apocalipse, capítulo 15, e olha o versículo 8. Apocalipse que da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, quando Jesus deixa o santuário, ele vai se encher de fumaça, e ninguém mais pode penetrar no santuário até que se cumpram as 7 pragas. Então, o fechamento da porta da graça não é uma expressão que está na Bíblia, mas o seu conceito está. E o que significa isso? Significa que haverá um momento em que Jesus deixará o santuário celestial. E quando ele o fizer, quando ele concluir o seu ministério nesse santuário e sair do santuário, não mais haverá oportunidade de salvação para quem não escolheu ainda a salvação. Então vai se cumprir o texto que eu li de Apocalipse 22:11. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quem está salvo não mais poderá se perder, e quem está perdido não mais poderá se salvar. Todos os casos estarão decididos. E eu queria que você agora começasse a conversar comigo sobre esse tema. E se você tem uma pergunta a respeito desse assunto que a gente está tratando hoje, estamos começando agora, do fechamento da porta da graça, você pode mandar aqui para mim nos comentários a sua pergunta. Escreve aí a sua pergunta, nós temos algumas pessoas que vão moderar para a gente, que vão pegar essas perguntas e eles vão colocar aqui para mim. E eu já estou aqui com o meu celular, com o meu WhatsApp aberto, e eles aqui vão mandar então a pergunta que você tiver para fazer para mim.
Então, pode fazer a sua pergunta que eu vou tentar respondê-la aqui. Vai chegar para mim aqui a sua pergunta e a gente vai tentar responder, tá? A primeira, se estarei salvo quando a porta da graça se fechar, como é que vou ficar sabendo se estou salvo? Ô Chico, obrigado, viu, pela sua pergunta, ela é muito importante. Como eu saberei se eu estou salvo ou não quando se fechar a porta da graça? Chico, nós não saberemos. Surpreendente, né? Nós não saberemos. E eu vou explicar para você por quê. Está lembrado de Daniel 12:1, que eu li aqui, falando que quando se levantar Miguel, haverá um tempo de tribulação qual nunca houve? Esse tempo de tribulação é também chamado tempo de angústia de Jacó. Isso está baseado lá em Jeremias, capítulo 30, versos 5 a 7. O tempo de angústia de Jacó é um tempo pelo qual os salvos passarão. Então haverá um tempo de angústia para os salvos, que é o tempo de angústia de Jacó, e haverá um tempo de grande angústia, de grande tribulação para os ímpios, que serão as 7 pragas. Então, as pragas cairão sobre os ímpios e os salvos passarão pela angústia de Jacó. Mas, pastor, eu não estou entendendo. Se eu não recebi a praga, não quer dizer que eu estou salvo? Não. E por que não quer dizer? Porque as pragas não são universais. Se as pragas fossem universais, então todo mundo que recebeu a primeira praga, é certo que ele já está perdido. E quem não recebeu está salvo. Então não terão certeza de salvação. E esta incerteza de salvação é um dos elementos que compõem a chamada angústia de Jacó. O tempo de grande angústia pelo qual os salvos passarão após o fechamento da porta da graça. Quem receber a praga terá certeza de que ele está perdido. Mas o salvo não terá certeza porque as pragas não são universais. Agora vai chegar o momento em que essa certeza vai chegar para a nossa vida. Agora, quando é que eu vou ter a certeza que eu estou salvo? Quando eu ouvir a voz de Deus declarando o concerto eterno com o seu povo. Aí então eu saberei que eu estou salvo. Aí terá fim a angústia de Jacó, que nós teremos poucos momentos então, até que Jesus volte para nos buscar. Tá bem? Obrigado, viu? Obrigado por sua pergunta, Chico. Chegou uma outra pergunta aqui. Darlan de Moura Martins, ele pergunta assim, pastor, o fechamento é instantâneo para todos? Bom, haverá um momento, Darlan, em que Jesus deixará o santuário e a porta vai estar fechada num tempo cronológico. Jesus deixou o santuário e fechou-se a porta. Agora, pode essa porta, essa oportunidade de salvação se findar para alguém antes? Pode, por 2 situações. Primeira, quem peca contra o Espírito Santo. Você está lembrado que Jesus falou de que todos os pecados ou as blasfêmias que nós falássemos contra o Filho, nós seríamos perdoados, mas se nós blasfemássemos contra o Espírito, não haveria perdão? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Então, mesmo que Jesus esteja ainda no santuário celestial, se alguém peca contra o Espírito Santo, o que acontece? Essa pessoa ela se coloca fora da influência do Espírito, fora da zona de alcance, e ela não pode se arrepender mais. Visto que é a obra do Espírito Santo nos levar ao arrependimento, se o Espírito não mais falar comigo, eu não posso me arrepender. Resultado, eu não posso mais ser salvo. Então, ainda que haja um dia, um momento histórico, em que Jesus deixará o santuário celestial, e esta saída do santuário configura o fechamento da porta da graça num momento para todo o planeta, há duas possibilidades desse fechamento acontecer. A primeira delas eu acabei de mencionar, que é o pecado contra o Espírito Santo. E a segunda? A segunda é a própria morte. As pessoas, quando morrem, não vai se salvar. Não há esta possibilidade mais. Tá bem? Obrigado, viu, Darlan, por sua pergunta. Agora temos uma outra aqui, a Poliana Silva. A ressurreição especial acontece depois do fechamento da porta da graça? Bom, deixa eu ler aqui para vocês e explicar esse conceito de ressurreição especial. Antes
Deixa eu ler, então, João, capítulo 5, versos 38 e 39. Tá? Acompanha comigo aí na sua Bíblia. João, capítulo 5, versos 38 e 39. Palavras do próprio Cristo. Ele diz assim. Não é 38, é 28, né? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, disse Cristo, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, Cristo falou de duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Quando é que acontecerá essas duas ressurreições? A ressurreição da vida na volta dele. Apocalipse 1,7 diz que esse que vem com as nuvens, todo olho verá, os salvos vão ressuscitar. Paulo explicou em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que quando for ressoada a trombeta de Deus, ele vai descer dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a primeira grande ressurreição dos salvos acontece na volta de Jesus. Agora, de acordo com a dos ímpios, ela só acontece depois do milênio. Então, você tem duas ressurreições, uma acontece no início do milênio, na volta de Jesus, a outra acontece no final do milênio, depois que Satanás for solto. Então, elas estão separadas por 1000 anos. Agora, a pergunta que foi feita para mim aqui pela Poliana Silva é da ressurreição especial. Essa ressurreição especial, ela está baseada em Daniel capítulo 12, verso 2. Eu queria então voltar com você lá para Daniel, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz aqui Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2 fala de uma ressurreição em que vai haver salvos e perdidos juntos. Não pode ser a primeira, nem pode ser a segunda, porque nessas duas ressurreições, na primeira só há salvos, na segunda só há perdidos. Então, esta ressurreição de Daniel 12, 2, nós chamamos de especial, ou parcial. E quem é que ressuscita nesta ressurreição? Nós vamos ter salvos e perdidos. Quem são os perdidos? Tem 2 textos na Bíblia que falam sobre isso. Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Aqueles que participaram da morte, da crucifixão de Jesus e se perderam, eles vão ressuscitar nessa especial. Aqui, Apocalipse 1,7 diz, eles traspassaram a Jesus. E em Mateus, capítulo 27, Jesus está diante do tribunal sendo julgado. Eles perguntam se ele de fato é o Filho do Homem, o Messias, e ele diz, em verdade vos digo, vereis os céus abertos e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Quer dizer que quando Jesus voltar, as pessoas que participaram do seu julgamento e se perderam, também o verão voltar. Elas ressuscitarão, então. Esses são os perdidos. Quem são os salvos da ressurreição especial? A Bíblia faz silêncio. Nós não temos nenhum verso na Bíblia falando sobre eles. Mas a escritora norte-americana Ellen G. White, que para nós adventistas nós entendemos ser uma profetisa, ela diz, pelo menos 2 vezes, de que nesta ressurreição especial vão ressuscitar todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Essa morrer na fé da mensagem do terceiro anjo pode ter 2 compreensões. Aqueles que morreram de 1844 para cá, ou então aqueles que morrerão bem próximo ao fechamento da porta da graça, já por ocasião da chuva serôdia, do alto clamor, até que Jesus deixe o santuário, pode haver martírio, não vai haver depois. Então, esses seriam os salvos dessa ressurreição. Tá bem? Aqui, vamos para uma outra pergunta, deixa eu pegar aqui também do Marcão, né? O Marcão mandou também aqui um monte de perguntas. Deixa eu abrir aqui agora, Marcão. Saberemos se estamos salvos, né? Essa aqui eu já respondi, Marcão. O fechamento da palavra será antes do decreto de morte, pastor. Obrigado por me selecionar. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Tiago Evangelista. A pergunta do Tiago é o seguinte, o fechamento da porta da graça será antes ou depois do decreto de morte? Tiago, será antes, ok? Porque a porta da graça se fecha, começam a cair as pragas, e o decreto de morte, parece-nos que ele vai cair por ocasião da 4ª ou 5ª praga.
Então, é mais ou menos aí que acontece o decreto de morte. Em que contexto ele vai surgir? É porque as pragas começaram a cair. E as pessoas que se uniram no ecumenismo, finalmente vai acontecer o movimento ecumênico, as pessoas que se uniram no movimento ecumênico, elas recebem agora as pragas. E elas perguntam, mas nós não nos unimos numa só igreja, Deus não está nos abençoando, por que essas pragas? E então eles vão entender que há um povo que não participou desse movimento ecumênico, porque a base que sustenta o movimento ecumênico serão duas pseudo-doutrinas, a crença de que o sábado, o domingo é o dia santo, e a crença de que a alma é imortal. Esses serão os dois pontos, serão os dois elementos aglutinadores do movimento ecumênico. Então, quando as pragas estiverem caindo, eles vão não entenderem por que as pragas os estão atingindo. E então vão ser levados a achar que a culpa das pragas estarem caindo é desse grupo que não participa do movimento ecumênico, desse grupo de pessoas que permanecem fiéis à lei de Deus, como, por exemplo, ao sábado. É nesse contexto que virá o decreto de morte. E ele acontece após o fechamento da porta da graça.